Glória a Deus, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui iniciando essa nova etapa. Todas as noites nós estaremos aqui nesse horário, às 10 horas da noite, ministrando um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus realmente tem preparado para nós. Eu quero que vocês que estão entrando aí me ajudem nesse programa. Não vai ser um programa demorado, até porque todas as noites a gente vai estar aqui. Eu queria que você pegasse esse aviãozinho que está aí e convidasse várias pessoas, Manda aí para sua lista, Manda aí para as pessoas que seguem você ou que você as segue, para que a gente possa ter o máximo de pessoas sendo aqui alcançadas e abençoadas através dessa live. Essa live dessa semana, começando na verdade a hora da restauração, que é essa proposta que o Senhor realmente colocou em nosso coração. Depois de orar, depois de buscar ao Senhor, eu já fiz lives por muito tempo e já tinha um bom tempo que eu não fazia essas lives. E Deus então ele veio direcionando e tocando no nosso coração para que nós pudéssemos voltar nas lives. E muitas pessoas também sempre falando, sempre pedindo, e depois de entender realmente que é esse o projeto de Deus, é um projeto que nasceu de fato no coração de Deus, não apenas no meu coração, Tá aqui o Davidson, que acabou de entrar, meu amigo, meu irmão, que está comigo nesse projeto, juntamente com a rádio Alcance FM, Para quem quer seguir também a rádio Alcance FM, você vai lá, @alcance_FM. Nós estamos com uma parceria e os meus programas, as minhas lives, elas vão ficar gravadas tanto no meu canal, na minha página aqui no Instagram, como ela também vai ficar gravada na página da rádio Alcance FM e também na nossa página no YouTube, que vai estar sendo criada essa semana ainda. Então, só dando essa palavra inicial, dizer para os irmãos que eu estou muito feliz desse novo tempo, dessa nova fase, que é uma fase direcionada pelo Senhor. É o Senhor de fato quem está direcionando, é o Senhor de fato quem está incomodando o meu coração e o coração de algumas pessoas para que nós possamos fazer mais. O desejo de Deus, do coração de Deus, é que a gente possa remir o tempo. E depois desse tempo todo, falando com o Senhor, eu recebi uma palavra da parte de Deus de que chegou o tempo. Todos nós estamos vivenciando dias muito tristes com essa guerra de Israel. São dias assim de calamidade, mas que são previstos na palavra. Sabemos que os dias são maus, queridos, e tudo que nós temos visto aponta para o retorno do Senhor, aponta para o retorno do Messias. Nós entendemos claramente que Jesus está às portas, nós acreditamos nisso. E depois de orar, tem algumas pessoas que Deus tem levantado na minha vida. E eu queria dizer isso aqui, que esse nome ele não é por acaso. Nós oramos, nós buscamos o Senhor. E Deus então direcionou esse horário para que diariamente nós pudéssemos estar fazendo esse programa. Bem-vindo a todos que estão entrando aí. Eu estou vendo algumas pessoas assim conhecidas, a Bruna, a Fabiana, o pessoal lá de Lagoa da Prata. Tem também aqui o pessoal da rádio, tem também o Bruno lá de Lagoa Santa. Deus abençoe o Davidson. Samuel, não sei se ele está assistindo agora, mas com certeza ele vai assistir, porque os programas, as lives, elas vão ficar gravadas. Mas eu queria que agora, nesse momento, você convidasse pessoas, Pega esse aviãozinho aí. E outra coisa, esse coraçãozinho aí meu irmão, pastor Roberto Nascimento, acabou de entrar. Deus abençoe você, meu irmão. É meu irmão de sangue mesmo. É pastor na cidade de Patinga. Deus abençoe sua vida. Amém, pessoal que está entrando aí, eu estou sem óculos, E aí não enxergo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estava explicando aqui para as pessoas que já estão sintonizadas aqui,
Você pode me ajudar colocando esse coraçãozinho aí, vai botando para cima isso daí, porque quanto mais você clica no coraçãozinho e também nos outros íconezinhos aí que tem aí, faz com que as pessoas elas sejam alcançadas. E o aviãozinho você pode estar enviando para que as pessoas possam participar da live aqui agora ao vivo. Eu vou falar um pouco sobre Israel, tá? Vou falar um pouco sobre a origem de Israel, a origem desse conflito, o que a Bíblia fala sobre isso. Amém? E queria realmente que você entendesse isso. O programa Hora da Restauração nasceu no coração de Deus. Eu já estava há mais de um ano sem fazer lives e o Senhor me autorizou a fazer isso agora. Existe um projeto no nosso coração, existe um sonho no nosso coração. Esse sonho Deus plantou no meu coração, Deus plantou no coração de outros irmãos que inclusive estão aqui conosco, os irmãos aqui da Alcance FM, que é uma rádio, e você pode também estar seguindo, irmão Davidson, irmão Samuel, e outros irmãos que o Senhor tem colocado juntamente conosco, Luciano, Leonardo, aqui do BH, em Sete Lagoas, e outros irmãos. Nós temos assim uma visão de conquista, uma visão missionária, uma visão evangelística, e é isso. Deus ele tem pressa, irmãos, essa é que é a verdade. Eu sinto isso, Deus tem pressa, tá? Deus tem pressa. Então pega esse coraçãozinho, me ajude a fazer esse programa, amém? Me ajude, pega esse aviãozinho e mande para o máximo de pessoas que você puder, amém? Você que está aqui comigo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí rapidamente no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Eu quero ler 3 versículos de Gênesis capítulo 12. Vou estar falando aqui sobre o conflito, vou estar falando aqui um pouco sobre essa guerra do Hamas, essa guerra de Israel contra o Hamas, ok? E você que está entrando, pega o aviãozinho, convide pessoas para estarem participando da nossa live, ok? Bem-vindos todos que estão entrando aí, pessoas que já me acompanhavam de outras lives, de outros tempos, de outros momentos. Estamos começando hoje um projeto chamado Hora da Restauração, tá? Hora da Restauração. Restauração é algo extraordinário. Todos nós precisamos de restauração, irmãos. Todos nós precisamos diariamente de restauração. Você pode estar bem com Deus, você pode estar com a sua vida no altar, você pode estar às mil maravilhas com Deus, mas você precisa de restauração diária. Todos os dias nós precisamos acordar, nós precisamos olhar no espelho e nós precisamos dizer: só por hoje funciona, como diz o pessoal do Alcoólicos Anônimos. Sabia que eles falam isso todos os dias? Só por hoje eu venci, só por hoje eu estou de pé, só por hoje a bênção do Senhor me favoreceu. Então nós precisamos acordar todos os dias também e acreditar nisso, acreditar que o Senhor está conosco, acreditar que a bênção do Senhor ela vai nos favorecer. Então restauração para a nossa vida, restauração para a nossa família, restauração, para nossa família, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos. Profetiza isso nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre sua vida, você que está entrando aqui agora. O que Deus tem para a sua vida é restauração. Talvez você entrou aqui nessa live, está entrando aqui nessa live, e você nem sabe por que você está entrando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele não apenas junta pessoas, ele junta propósitos. Ele une propósitos. E se você entrou aqui nessa live, é porque o Senhor tem um propósito para a sua vida. Eu creio assim, irmãos. Eu creio que Deus ele realmente vai colocar aqui as pessoas certas. Pega o aviãozinho, convide aquele irmão que você acha que precisa de uma palavra, porque eu quero dizer para você, não sei aonde você está, não sei em que cidade você está, talvez eu não saiba, não sei em que estado você está, aonde é a localização agora sua, não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nada acontece por acaso. Esse programa está começando no tempo de Deus, no Kairos. Nós sabemos que existe o Cronos, que é o tempo do homem, mas existe também o Kairos,
que é o tempo perfeito de Deus. Então, esse programa Hora da Restauração, ele está iniciando no tempo de Deus. É Deus quem determinou, porque senão não começaria, irmãos. Eu estava numa outra vibe, mas Deus, ele realmente, bem-vinda, irmã Marli, uma bênção na minha vida, minha intercessora lá de Patinga, mulher de Deus, sogra do pastor Roberto, meu irmão. Queridos, me ajude, pega esse aviãozinho, manda aí para as pessoas, porque hoje nós vamos fazer uma oração forte. Nós vamos pedir ao Senhor pela paz. Estamos em guerra. Deus abençoe Leila, lá em Matias Lobato. Queridos, estamos em guerra. Mas não é só lá em Israel contra o Hamas, não. Todos nós estamos em guerra. Existe uma guerra sendo travada na nossa vida, na sua vida. E que nós precisamos de oração, de intercessão. Nós precisamos do favor de Deus, da graça de Deus, para que nós possamos vencer essa guerra. Talvez a sua guerra seja contra os vícios. Talvez a sua guerra seja contra o cigarro. Talvez a sua guerra seja contra a bebida. Talvez a sua guerra seja contra as drogas. Né? Quantas pessoas estão aí desesperadas, não sabem onde seus filhos estão. Ontem à noite eu estava pregando numa igreja, numa cidadezinha aqui próxima de Sete Lagoas, chamada Capim Branco. Até o irmão Davidson, que está aqui conosco na programação aqui, nós estávamos ali e eu estava ministrando a palavra. No final do culto, uma mãe desesperada, porque ela não sabia aonde o filho dela estava. E eu orei por ela, ela pegou o documento dele, colocou na minha mão. Eu orei por aquela irmã. Olha, irmãos, o objetivo da minha live não é, ficar olhando aqui quantas pessoas estão assistindo. Não é essa a minha preocupação, porque se fosse essa a minha preocupação, queridos, eu garanto a vocês, eu não voltaria a fazer lives. Mas eu estou fazendo lives nesse horário, lives de 20, 30 minutinhos, porque o Senhor determinou que fosse assim. Essa live, ela está sendo feita porque Deus me determinou. Deus disse, faça, porque é chegado o tempo do fim. É chegado o tempo do fim. Deus abençoe Guilherme, um grande abraço. Tá? Deus abençoe a todos aqueles que estão aqui agora nessa live. Irmãos, em nome de Jesus, Hora da Restauração, divulgue esse programa, né? Divulgue para as pessoas. Todos os dias às 10 da noite nós estaremos aqui com uma palavra rápida, uma palavra objetiva. Já são 10h15 da noite. Agora 10h30 da noite a gente já encerra, 10h40 no máximo a gente já encerra a live. Nós não temos a intenção de ficar enchendo linguiça, não. Eu quero ensinar para vocês a palavra, ministrar a palavra de Deus para a sua vida todas as noites antes de você dormir e declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Olha só, nós sabemos que nesse exato momento milhares de judeus estão sendo mortos. Dezenas, centenas de israelenses estão sendo torturados. Todos estão acompanhando essa guerra lá no Oriente Médio. Todos estão acompanhando essa guerra ali naquele lugar. Irmãos, nesse momento, nesse exato momento, nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração pelos nossos queridos irmãos israelenses, judeus, que nesse momento estão reféns do grupo Hamas e também do Hezbollah. Quem são esses grupos? São grupos terroristas. São facções do mundo muçulmano, do mundo islâmico. E essas facções, queridos, elas querem a destruição do povo judeu. Eles querem a morte. Eles querem o fim do Estado judaico. Eles querem apagar Israel da face da terra, eliminar Israel da face da terra. E isso, queridos, é um prenúncio para a volta de Jesus. Se você quer saber se Jesus está perto ou não de voltar, você precisa entender que Israel é o relógio da volta de Jesus. Você quer saber que horas? Você olha para o relógio. O relógio da volta de Jesus é Israel. Nós precisamos sempre estar olhando para o que acontece lá na terra de Israel. Queridos, por que Israel é tão importante para nós? Eu não posso hoje, nesse nosso primeiro programa, deixar de falar sobre isso. As pessoas, elas não compreendem por que Israel é importante para nós cristãos. Irmãos, quando Adão pecou e se distanciou de Deus e quebrou a aliança com Deus, o mundo todo foi destruído, a Bíblia diz,
Bem-vinda, minha filha, entrou aí agora, Rebeca Nogueira, meu amor, amor da minha vida. Queridos, lá no início, lá em Gênesis 12, né, Deus dá uma ordem para Abraão. Deus diz para Abraão, para ele sair da terra dele, para ele sair do meio da parentela dele, porque Deus ia fazer dele uma grande nação. E Deus disse: eu farei de ti, Abraão, uma grande nação. Que nação Deus estava falando? A nação de Israel. E no versículo 3 ele diz, Gênesis 12, 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos lá. Para você entender o início, Júlio, seja bem-vindo, Deus abençoe, Lagoa da Prata. Para você entender a questão de Israel, você precisa entender que a humanidade se distanciou de Deus. A humanidade inteira se distanciou de Deus. Quando Deus mandou o dilúvio, destruiu a humanidade, é porque a humanidade estava corrompida. A humanidade estava totalmente distanciada do Senhor. Então era necessário que Deus trouxesse essa humanidade de volta para ele. E o que ele faz? Ele tem um plano. Ele cria um povo, ele faz com que a partir da semente de Abraão, né, um povo surgisse, e esse povo nada mais é do que o povo de Israel, que sai das entranhas de Abraão e Sara, né, através de Isaac, que é o filho da promessa, né? Isaac então nasce de Abraão e Sara. E desse nascimento de Abraão e Sara, Isaac, ele é o filho da promessa, nasce ali então a nação de Israel. A nação de Israel surge para quê? Qual foi o propósito de Deus ao criar a nação de Israel? Qual foi o propósito de Deus ao criar o povo judeu, o povo de Israel? Você precisa aprender isso, senão você não vai entender nada desse conflito e dessa guerra que está sendo travada nesse exato momento lá no Oriente Médio. Se você não entender isso, você não vai entender o que está acontecendo agora. Mas para eu te ensinar, durante essa semana, e eu mais uma vez quero reiterar que são programas rápidos, curtos, de 30, 40 minutos no máximo, ok? É importante você entender o que eu vou te falar aqui agora. A humanidade estava distanciada de Deus. Então Deus criou um povo, Deus ensinou a sua lei para esse povo, que é o povo de Israel, através de Abraão e o seu filho Isaac. Isaac, que é o filho da promessa. Deus então chama Abraão, voltando. Abraão tem um filho chamado Isaac. Ele tem um filho com Sara. Isaac, a partir de Isaac e Abraão surge a nação de Israel. Qual era o propósito de Deus? Que as nações da terra, quando ele diz no versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, qual era o propósito dele? Que as nações da terra fossem benditas, fossem abençoadas por causa da nação de Israel. A nação de Israel surgiu da necessidade. A nação de Israel surgiu da necessidade de Deus trazer para si novamente a humanidade. Então, ele cria a nação de Israel para que, por intermédio de Israel, todos os povos da terra fossem alcançados. Você está compreendendo isso? A importância de Israel para nós que somos cristãos, é porque através daquele povo, a lei de Deus chegou até nós. Israel é o primogênito das nações da terra. Foi uma nação que foi criada pelo próprio Deus, para que por intermédio dessa nação, as nações da terra conhecessem da sua lei, conhecessem da sua vontade. Queridos, eu não estou respondendo os irmãos que estão entrando, eu estou só cumprimentando para eu não perder aqui o meu raciocínio, ok? Mas você pode ajudar nessa live pegando esse aviãozinho e convidando outras pessoas para participarem. Vai colocando nesse coraçãozinho aí para cima. Quanto mais você colocar esse coraçãozinho aí para cima, mais pessoas vão ser alcançadas através desse programa, ok? São 10h22, eu vou orar
A Tati lá de Lagoa da Prata, Deus abençoe. Quantas pessoas especiais participando dessa live. Mas eu espero que você realmente esteja aprendendo essa aula, tá? Essa semana eu quero estar falando sobre essa guerra, sobre esse conflito, mas eu preciso ensinar primeiro você porquê da importância da nação de Israel para nós. Da irmã Amanda Gabriela, Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Queridos, você precisa entender o porquê da importância da nação de Israel aqui na Hora da Restauração, que é o nosso programa, que também está sendo transmitido na rádio Alcance FM. Você pode seguir a rádio Alcance FM, que é uma rádio parceira nossa. Nós estamos numa parceria e restauração é algo que Deus tem colocado no nosso coração. É um projeto que Deus tem colocado no nosso coração para alcançar vidas, para alcançar pessoas que estão distanciadas dos caminhos do Senhor e também para nós implantarmos o nosso trabalho, o nosso ministério aqui dentro de Sete Lagoas e aonde o Senhor assim determinar. Então, voltando aqui à questão de Israel. Então, nós já aprendemos o quê? Por que Israel é importante para nós? Porque foi uma nação criada pelo próprio Deus. Se alguém te perguntar, você vai responder isso. Por que Israel é importante para nós? Porque foi uma nação que foi criada pela mão do próprio Deus. E por que, pastor Sandro, que Israel foi criada pelo próprio Deus? Porque as nações da terra haviam se distanciado do Senhor. As nações estavam desgarradas. Tanto que no capítulo 6 lá de Gênesis em diante, você vai ver ali a tratativa de Deus com Noé, culminando no dilúvio da terra toda, destruição da terra por água, não é? Então assim, aí vem o plano de Deus de novamente resgatar a humanidade, porque Deus ele é todo amor, né? Então ele cria uma nação, e aí você vai ver o Antigo Testamento inteiro, Deus tratando com essa nação, Deus mandando sua lei, né? As pessoas não entendem, elas pensam que os 10 mandamentos, a lei de Deus são os 10 mandamentos. Não, irmãos. Na verdade, os 10 mandamentos eles são o resumo da lei. Quando você pega os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco ou de Torá, Pentateuco no grego, Torá no hebraico, você vai encontrar ali 613 mandamentos da parte do Senhor para a nação de Israel. Ali você vê lei de todo tipo. Esses 613 mandamentos, eles são resumidos nos 10 mandamentos. E que no Novo Testamento Jesus resume num só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Desculpa. Então, queridos, nessa primeira live, nesse primeiro programa, você que está na Alcance FM, eu quero dizer para você por que do amor de Deus com Israel, por que nós cristãos amamos Israel, por que nós oramos por Israel. Por isso mesmo, irmão, vai mandando fogo, vai colocando esse negócio aí para cima para que o Instagram possa nos ajudar. Você sabia que quando você clica nesse foguinho, nesse coraçãozinho aí, nesse senzinho aí, o próprio Instagram ele vai viabilizando para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Então não é que eu quero que tenha uma live com 10 mil pessoas, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo, queridos, é desenvolver o chamado que Deus me deu. Deus me deu um chamado, eu sou pastor, né? Eu tenho um conhecimento da palavra e eu quero compartilhar esse conhecimento com você. Ainda mais agora que eu recebi o start de Deus, eu recebi o amém de Deus, o envio da parte do Senhor para que a hora da restauração pudesse ser colocada em prática. Então, irmãos, para a gente concluir a noite de hoje, se você tem alguma perguntinha para fazer, alguma dúvida, pode colocar aqui. Vou dar 5 minutinhos para aquelas pessoas que têm alguma dúvida antes da oração final, tá? Eu não sei se você está vivendo uma guerra. Existe uma guerra lá no Oriente Médio. Lá na Palestina existe uma guerra. A Leila está aqui dizendo obrigado. Deus abençoe, Leila. Deus abençoe o pessoal lá em Matias Lobato, né? Próximo ali a Governador Valadares, uma cidade muito abençoada. Tem um grande amigo lá também, pastor Israel Coimbra, homem de Deus, de garra. Então, irmãos, às vezes você tem uma dúvida, coloca essa dúvida aí. Hoje nós já aprendemos alguma coisa, né? Hoje nós já aprendemos que Israel
é a nação que é a nação escolhida do Senhor. Deus criou a nação de Israel para que as nações da terra pudessem se voltar para Ele. Grande amigo meu, pastor Hélio Correia, acabou de entrar. Deus abençoe Hélio Correia. Quanto tempo, saudade de você, varão de Deus, ali na cidade de Mantena. Deus abençoe esse varão abençoado. Então, estava aqui já prestes a encerrar, prestes a orar, né? São 30, 40 minutinhos no máximo. Mas nesse primeiro dia, eu queria dizer isso para você, né? Que Israel, por que do amor que os cristãos têm por Israel? Porque quando a humanidade se distanciou de Deus, assim, para resumir, quando toda a terra se distanciou de Deus, Deus então decidiu, em Gênesis 12, ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, né, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava fazendo naquele momento? Deus estava criando a nação de Israel. A nação de Israel foi criada pela mão do próprio Deus. Para quê? Para que por intermédio de Israel, daquilo que Deus ensinou a Israel, as nações da terra pudessem também ser alcançadas. Foi para isso que Deus criou a nação de Israel. E é isso que aconteceu. Deus enviou os seus profetas, Deus enviou a sua lei, Deus enviou, o conhecimento da palavra. Tudo Deus enviou para a nação de Israel. E nós, queridos, nós fomos enxertados nessa oliveira. Romanos vai dizer isso, que nós gentios fomos enxertados. Mas na verdade o projeto de Deus sempre foi que nós gentios fôssemos alcançados, sim, né? Deus criou Israel para que por intermédio de Israel eu e você fôssemos alcançados. E nós fomos alcançados, porque Jesus era judeu. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele nasceu de um útero judeu porque Maria era judia. Então ele nasceu em Israel, ele era judeu. E o próprio Cristo, quando estava conversando com a mulher samaritana, né, ele fala claramente, ele fala a salvação, lá em João 4, né, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí ele fala claramente, ele diz o quê? Porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus estava querendo dizer? Deus criou a nação de Israel. Deus, por intermédio de Israel, ele fez com que o mundo todo fosse reconciliado com Ele, através de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Ninguém fez nenhuma pergunta. Nós vamos fazer uma oração encerrando essa live nessa noite. São 10 horas e 30 minutos agora. 10 horas e 30 minutos. Talvez você esteja assistindo a gravação desse programa. Não tem problema. O importante é você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. O importante é você compartilhar. Hoje nós aprendemos nessa nossa primeira live, nós aprendemos algo extraordinário, falando aqui sobre o conflito Israel e Hamas. Amanhã nós vamos continuar, nós vamos falar amanhã nós vamos entrar nos dias de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o conflito, nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo. Nós sabemos que muita coisa ruim está acontecendo no território de Israel. Eu tive 7 vezes em Israel, queridos. Por 7 anos seguidos eu fui a Israel. Eu conheço a geografia daquele território. E sabe, existem territórios hoje dentro da nação de Israel que são de autoridade palestina, que tem inclusive polícia palestina. Jericó é autoridade palestina, Belém é autoridade palestina, Beersheba é autoridade palestina. E é muito complicado, porque eles estão dentro do território de Israel. E aí quando acontece um conflito desse, é importante que eles dizer que nós não odiamos os palestinos. Nós como cristãos, nós precisamos orar pelos palestinos também. Mas a grande verdade é que Israel é a terra da promessa. A nação de Israel foi uma nação criada pelo próprio Deus, para que o propósito de Deus pudesse se cumprir na terra. Criou um povo para que através desse povo as nações todas pudessem ser salvas.
E de fato foi isso que aconteceu, né, irmãos? Se a gente assim for analisar friamente, foi isso que aconteceu. Porque Jesus, ele era judeu. Ele era judeu. Ele nasceu em Israel. Ele nasceu em Belém da Judéia. Ele era judeu. Então o propósito de Deus, ele foi alcançado. Sim, o propósito de Deus foi alcançado. Ele criou um povo, Israel. Foi um povo, eu diria que Israel é o primogênito das nações da terra. Deus criou esse povo para que por intermédio desse povo as nações fossem salvas. E de fato é isso que aconteceu. Ele enviou Jesus há 2000 anos atrás. Jesus nasceu em Belém. Jesus cresceu em Israel. Todo aquele território. Eu estou falando aqui com vocês e a minha memória é muito fotográfica, né? Então eu fico lembrando, né, dos lugares, né, onde a gente ia, né, o Monte Carmelo, que era um lugar extraordinário, onde Elias brigou lá com os profetas de Baal. Eu fico lembrando de Tiberíades, tem lá o mar de Tiberíades, né? Tem lá o Rio Jordão. A Galileia é fantástica, é maravilhosa. Então, irmãos, a gente fica muito triste com o que está acontecendo lá, né? Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. Tem crianças que foram assassinadas, mulheres grávidas assassinadas, pessoas que estão feitas reféns nesse exato momento, pais que não sabem aonde seus filhos estão. Estava acontecendo uma festa, né? Foi noticiado isso e eu até postei aqui um vídeo de várias pessoas correndo. Pelo que as pessoas disseram para mim, aquela multidão estava participando de uma rave e foram surpreendidos pelos terroristas do Hamas. E é interessante que assim, o Hamas ele assassinou quem eles viam na frente. Quem eles viam na frente, eles meteram bala e faca, e tem cenas assim absurdas, né, de covardia mesmo. Esse povo é mau, irmãos. O Hamas tem muita gente palestina. Eu conheço Israel, fui lá 7 vezes e eu conheci palestinos maravilhosos, pessoas que não tem nada a ver com isso que a gente está vendo aí. Tem muita gente boa, né, no lado palestino, e nós precisamos orar por eles, porque eles são vítimas também. Porque o que o Hamas faz, para a gente finalizar, né? Porque eu não quero ficar demorando muito. Amanhã tem mais, né? É melhor ficar com vontade de ter mais amanhã do que o pessoal cansar e não participar da live amanhã. Mas fale para as pessoas da nossa live, do nosso programa Hora da Restauração. Esse nome foi Deus quem colocou no meu coração. Eu apresentei para o pessoal da rádio e nós estamos aqui nessa parceria. Mas deixa eu te falar, eu tive lá, eu conheço Israel, eu tive em lugares da autoridade palestina, eu tive em cidades palestinas. Então assim, estivemos ali também próximo da fronteira de Gaza, de alguns lugares, de Jericó. Quando a gente vai para o Mar Morto, a gente passa em frente praticamente da cidade de Jericó, que é 100% da autoridade palestina. Então, o que o Hamas faz? Para a gente finalizar por hoje, amém? E eu vou orar. Se você tem pergunta, amanhã você faz essa pergunta. Essa live vai ficar gravada, você pode compartilhar com outras pessoas para que elas possam assistir dessa live. E amanhã às 10 da noite em ponto eu estarei de volta aqui. Mas só para a gente finalizar por hoje, o Hamas ele faz o seguinte. Olha só que coisa terrível. Eles matam, eles perseguem civis, eles cometem crimes de guerra, eles matam os civis judeus, israelenses. Nós vimos nas imagens muito fortes, né? Alexandra Morim, lá de Itapipoca, Ceará. Não tinha visto você aqui, que eu estou ligado aqui, né, no que eu tenho que falar. Deus abençoe aí todos vocês aí no Ceará, né, minha terra maravilhosa. Então, o que acontece? O que o Hamas faz? Eles são terroristas, irmãos. Irmãos, eles acreditam na Torá, e a Torá fala que na jihad islâmica, que é guerra santa, se eles matarem na jihad, que é na guerra, jihad é guerra santa, se eles matarem, eles vão ter
benefícios quando chegarem no paraíso. Entende? Eles acreditam nisso muito fortemente. Então, a pessoa que é do Hamas, que cresce no Hamas, pastor Valdir Aguiar, meu amigo, Deus abençoe, está entrando aí. A pessoa do Hamas, ele cresce desde criancinha, ele cresce com uma mentalidade assim: se eu morrer, né, que é o Marte, ele é considerado Marte, se eu tirar minha vida, se eu entregar minha vida, por isso que você vê os famosos homem-bomba, né? Eles se explodem, e quanto mais pessoas eles levarem com eles nessas explosões, para eles eles se alegram. É por isso que você vê essa barbárie. Você vê corpos de crianças, né? Você vê crianças enjauladas. Você vê meninas, moças, jovens decapitados, degolados. Os corpos assim, coisa assim absurda, terrível. Você vê essas pessoas assim jogadas e eles comemorando. Então assim, é bestialidade, sabe, irmãos? É algo assim que é algo surreal. É surreal. Deus abençoe a irmã Tânia de Lagoa da Prata, tá dando aqui a paz. Deus abençoe todos que estão nesse programa, né? Então, queridos, assim, é absurdo. Mulheres grávidas, nós temos vídeos. Eu não tenho coragem nem de postar, irmãos. Mas a gente precisa divulgar, sim, né? Eu recebi vídeos de mulheres grávidas sendo assassinadas, mulheres de 7 meses, irmãos. Eles não têm, sabe, essas pessoas não têm coração, elas são dominadas pelo diabo. Isso é uma cultura, né, demonizada. É uma cultura, uma mente cauterizada. Aí, pastor Sandro, são todos os muçulmanos, muçulmanos não, são todos os árabes muçulmanos que são assim? Não, não são, irmãos. Tem muita gente boa. Em todo lugar tem gente ruim, gente boa, né? Mas especificamente o Hamas precisa ser varrido da terra, irmãos. O Hamas é um grupo terrorista. É um grupo que mata para ver o tombo, como a gente diz. E eles estão de posse agora de centenas de reféns, pais que não sabem onde seus filhos estão agora, mães desesperadas que não sabem, bunkers, são construções que muitas casas de judeus têm para se protegerem dos foguetes e se protegerem dos mísseis que são lançados diariamente e que são interceptados pelo exército de Israel e que são lançados pelo Hezbollah, lançados pelo Hamas. Esses bunkers, eu acho que é bunkers mesmo, eu estou tentando lembrar aqui agora, fugiu, mas eu acho que são bunkers que fala. Quantas dessas pessoas estão literalmente presas dentro desses bunkers e ligando para a polícia israelense, ligando para familiares, dizendo: olha, eles estão aqui em cima, eles estão na sala, nos ajude porque eles vão nos matar. E eles estão em territórios assim, desse jeito, né? Sem ter como fazer nada, né? Sem ter como realmente reagir. Então esse é o conflito, né? Esse é o conflito. E o Hamas está aí, o Hamas está com centenas de reféns. Nós não sabemos. Agora, uma coisa eu digo para os irmãos: eu acredito que essa guerra não vai ser uma guerra que vai terminar rápido. Assim, eu acredito, né? A Bíblia fala lá em Ezequiel 37 sobre o Vale de Ossos Secos. Nós sabemos que o Vale de Ossos Secos é o Holocausto Judeu, que aconteceu na década de 30 e na década de 40. Em Ezequiel 38 fala da guerra de Og e Magog, Gog e Magog, que nós acreditamos ser China e Irã, que vão provavelmente entrar nessa guerra contra Israel, sabe? O Irã um pouco mais afastado do território de Israel, mas ele vai entrar na guerra. Irã odeia Israel. Irã odeia Israel. E o Irã é o antigo Império Persa, que sempre foi inimigo do povo de Israel, né? Sempre foram inimigos do povo de Israel.
E a China também odeia Israel, assim como a Rússia, né? Então, China, Rússia, Irã, eles muito provavelmente vão entrar nessa guerra. E essa guerra, ela pode se tornar uma guerra mundial. E aí sim pode ser o prenúncio da volta de Jesus, pode ser o prenúncio de que Jesus, de fato, o Messias está voltando. Acredito eu assim, sabe, irmãos? Não sou dono da verdade. Tem muitos pastores aqui na live, né? Já vi alguns. Pastor Felipe Ramos, que entrou aí, né? Espaço Deus Proverá, lá de Curvelo. Pastor Hélio Corrêa de Mantena. Vi outros pastores aí. Eu não sou dono da verdade, mas eu estudei, sou pastor já há 30 anos, conheço a palavra. Já tive a oportunidade de dar aula sobre Apocalipse, sobre escatologia, sobre essas questões todas. E tive o privilégio de ir a Israel 7 vezes seguidas, acabei aprendendo também alguma coisa. Então, irmãos, é uma guerra mesmo, guerra terrível. Não existe guerra fácil, guerra simples. Toda guerra tem gente que morre, toda guerra tem gente, né, as mulheres estão sendo abusadas, estupradas, crianças estão sendo mortas, anciãos, velhos estão sendo mortos, mulheres, como eu já falei, grávidas, crianças enjauladas. Eu vi uma cena horrorosa, né, de crianças enjauladas. Então eu estou muito assim emotivo esses dias, tenho orado, né? Ontem, nas igrejas onde eu tenho pregado, eu tenho procurado levar as pessoas a orarem por Israel, né, para que a gente possa levantar um clamor, para que o Senhor se compadeça do seu povo, né? E na live de hoje eu fiz questão de falar um pouco porquê do nosso amor para com Israel. É porque a gente odeia Palestina? Não, nós precisamos orar pelos palestinos, mas o povo da promessa é o povo de Israel. Deus criou esse povo para que por intermédio desse povo as nações da terra pudessem ser alcançadas. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa hoje, né? Já passei um pouco, são 10h44. Quero agradecer você que ficou aqui. Quero agradecer vocês que estão ouvindo pela Alcance FM. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã, às 10 horas da noite em ponto, eu estarei de volta aqui falando sobre o conflito, né, entrando, né, um pouco na Bíblia, né, o porquê dos árabes, o porquê dessa guerra de árabes e judeus, o porquê desse ódio, né? Só para você ter uma ideia, queridos, lá no Oriente Médio, ali, são vários países árabes ao redor de Israel. É cerca de 1,5 bilhão de árabes. Você não ouviu errado. É 1,5 bilhão de árabes naquele território para 6 milhões de judeus. Tem lógica, né? No Estado de Israel, que é uma faixinha desse tamaninho, enquanto o outro território é desse tamanho assim, de árabe, é 1,5 bilhão de árabe aqui para 6 milhões de judeus. E nesses anos todos, irmãos, desde 1948, mas não é só de 1948 não, durante toda a história, os muçulmanos, os árabes, querendo destruir Israel e não conseguem. Sabe por quê? Porque o que sempre sustentou Israel não é os Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos é parceiro de Israel, porque também judeus ajudaram a construir a nação americana. A promessa do Senhor alcançou a América por causa de judeus também que moram lá. A prosperidade chegou naquele país, porque há uma promessa sobre os judeus, né? Mas a grande verdade, irmãos, é que esse 1,5 bilhão de árabes para 6 milhões de judeus é uma briga que seria injusta se nós formos olhar numericamente. Mas por que eles nunca conseguiram destruir Israel? Porque existe uma promessa. A promessa de Deus está sobre os judeus, sobre os israelenses. E todas as vezes que os árabes tentaram destruir Israel, houve uma intervenção divina e Deus não permitiu que a nação de Israel fosse destruída. Amém? Nós vamos orar nesse momento, onde quer que você esteja. Eu não sei a sua necessidade, a guerra que você está enfrentando. Não sei os problemas que você está enfrentando. Lá no Oriente Médio tem uma guerra entre israelenses e entre o Hamas, um grupo terrorista islâmico. Mas
talvez você esteja com a sua guerra particular, no seu casamento, na sua vida profissional, financeira, né, na sua vida espiritual. Não sei qual é a sua guerra, mas eu vou orar nesse momento para que o Senhor possa nos abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém? Onde você estiver, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós estamos na Tua presença. Aqui, hoje e nesses dias, nós não temos fundo musical, porque a hora não é essa. Ó Deus, nesse momento, centenas de pessoas estão vivendo o caos, vivendo algo assombroso, terrível, tenebroso. Mas a Tua palavra diz em Gênesis 1 que o mundo estava em caos. Gênesis 1:2, a terra estava sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo. Nos dá a ideia de caos. Mas a Tua palavra diz também no mesmo versículo 2 que o Espírito do Senhor Deus pairava sobre a face das águas. O Senhor não nos abandona no caos. O Senhor não vai abandonar Israel nessa hora difícil. O Senhor não vai nos abandonar na hora das nossas guerras. Vem conosco, meu Deus, nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas crises. Eu oro, meu Deus, e eu intercedo por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo agora, participando dessa live. Ou esse irmão que está assistindo agora pela Rádio Alcance FM, ou esse irmão que está assistindo pelo YouTube. Ó Deus, em nome de Jesus, aonde quer que essa pessoa esteja, que a mão do Senhor repouse sobre ela e que todas as guerras sejam vencidas, porque Tu és o Deus da guerra, Tu és o Senhor dos exércitos. Não há nada que seja difícil para o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa live. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã, 10 da noite, convide alguém. Hoje nós falamos sobre o conflito Hamas e Israel. Falei por que nós amamos Israel. Falei do surgimento da nação de Israel e porquê e o propósito de Deus para com essa nação. Amanhã eu quero falar um pouco sobre os árabes, sobre a origem do povo árabe. Quero falar o porquê do ódio, né, de um com o outro, e essa guerra e esse conflito. E não esqueça, divulgue o nosso programa, A Hora da Restauração, todos os dias, às 10 horas da noite. Amém? Deus abençoe você e até amanhã, querendo Deus. Deus abençoe.